Bom, vamos lá. Hoje a gente vai explorar um material fascinante que investiga a possibilidade de uma história muito conhecida ser, na verdade, inspirada em outra, contada mais de 1000 anos antes. A questão central é essa, e é bem provocadora, né? Será que a história de um Salvador que foi crucificado já era contada, olha só, 1200 anos antes do nascimento de Cristo? É o que a gente vai investigar. E o foco dessas alegações está em uma das figuras mais importantes e reverenciadas do panteão hindu, o Senhor Krishna. Ele é considerado o oitavo avatar, ou seja, a oitava encarnação do deus Vishnu. Então, vamos começar pelo ponto que talvez seja o mais chocante, o mais surpreendente dessa documentação: a própria ideia de um Deus crucificado, de um sacrifício divino lá na Índia Antiga. A obra que a gente está analisando descreve Krishna como o grande exemplo desse arquétipo, sabe? A de um Deus salvador, ou seja, um ser divino que vem em forma humana, sofre e morre para redimir a humanidade. Tá, mas de onde tiraram isso? Qual é a base, qual é a evidência que a fonte apresenta para sustentar uma afirmação tão forte como essa? Antes de mais nada, é super importante deixar uma coisa bem clara. A própria fonte reconhece que essa história toda é bem controversial. A citação diz que a saga da cruz está envolta em uma inevitável aura de lenda, fábula, mentiras e manipulação. Ou seja, as evidências são consideradas inconclusivas e muito contestadas. A principal referência visual que sustenta essa ideia vem de uma coleção de arte chamada Panteão Hindu, de um escritor inglês, um tal de Moore. Essa coleção tem desenhos detalhados de monumentos e esculturas hindus. E é aqui que os paralelos visuais ficam bem explícitos. Os desenhos mostram uma figura com os pés fixados por pregos, um halo de glória, as mãos também perfuradas. Tem até um coração destacado no peito, a imagem de uma pomba e de uma serpente. São detalhes que lembram muito, mas muito mesmo, a iconografia cristã. Ok, saindo um pouco da parte visual, vamos mergulhar na história de vida de Krishna. É aqui que a comparação que a fonte faz fica ainda mais profunda. A história de Krishna vem principalmente do Bhagavad Gita, que é um dos textos sagrados mais importantes da Índia. Segundo os sábios hindus, esse texto é milenar, o que dá a ele um peso histórico e espiritual gigantesco. E olha só essa comparação. O material que a gente está vendo traça paralelos muito diretos. Krishna também teria tido uma origem humilde, foi perseguido, curou doentes, leprosos, surdos, mudos, protegeu os fracos e, pasmem, até ressuscitou os mortos. Sua familiar, né? Agora a gente chega num ponto que é fascinante. Vamos comparar os ensinamentos morais e éticos. As palavras de sabedoria. A fonte alega que existe uma sobreposição assim impressionante. Não é um ou dois ensinamentos, não. São 51. 51 ensinamentos de Krishna que teriam um paralelo direto com o que a gente encontra na doutrina cristã, especialmente lá no Sermão da Montanha. E aqui estão alguns exemplos. Os humildes são os amados de Deus, que ecoa bem-aventurados os mansos. Ou cultive o amor ao próximo, que é praticamente ame o seu próximo como a si mesmo. A semelhança nos princípios de humildade, caridade e amor é notável. Mas calma, porque a coisa não para por aí. A fonte nos leva ainda mais para trás no tempo, para uma história ainda mais antiga dentro da própria tradição hindu. Conheçam o Matsya, o primeiro avatar de Vishnu. A história dele introduz outro tema mitológico superpoderoso e muito comum em várias culturas, o mito do grande dilúvio e a figura de um salvador que garante a sobrevivência da vida. A história é mais ou menos assim. Os textos sagrados são roubados, um dilúvio vai destruir o mundo, e aí Vishnu, na forma de um peixe, instrui um sábio a reunir sementes e animais num barco. No fim, Matsya salva todo mundo e recupera os textos sagrados, permitindo que o mundo seja repovoado. Uma narrativa de salvação que, de novo, a gente já viu em muitos outros lugares, né? E tudo isso nos leva a essa grande pergunta final. Será que essas histórias que se repetem em tantas culturas indicam uma origem única, uma história compartilhada lá no passado? Ou será que elas são, na verdade, arquétipos? Histórias universais que simplesmente brotam na consciência humana em diferentes tempos e lugares? Fica aí a reflexão.